E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa quinta videoaula hoje de ciências para o 9º ano, beleza? Do Colégio Domus de Pindamonhangaba. Eu sou o professor João Henrique. Vamos que vamos, então. Bom, pessoal, nossa aula passada a gente falou um pouquinho sobre a primeira lei de Newton, certo? Lei da inércia dos corpos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o atrito. Bom, o atrito, ou a força do atrito, ele sempre vai se opor ao movimento do corpo. Por exemplo, nessa imagem aqui, nós vemos uma pessoa empurrando um objeto para a esquerda, então a força do atrito vai se movimentar aqui, vai exercer uma força para o lado contrário, de modo que esse objeto aqui só vai conseguir se movimentar quando a força da pessoa exercer uma força maior do que a força de atrito. Caso contrário, o objeto vai permanecer em repouso. Beleza? Por exemplo, nessa imagem aqui, nós vemos duas superfícies. E nós vamos ver que a força do atrito varia dependendo da superfície. Como assim? Uma superfície lisa, como é esse caso aqui, o atrito do objeto vai ser menor, e uma superfície rugosa, ela, como esse chão aqui de cimento, que possui deformidades, a força do atrito vai ser maior. Por exemplo, vamos pensar em uma caneta em cima de uma mesa. Se a gente der um peteleco nela, ela vai parar, ela vai se movimentar um pouquinho e depois ela vai parar. Por que que isso vai acontecer? Justamente pelo fato da força de atrito. Beleza? A força de atrito, a gente tem que lembrar que ela sempre se opõe ao movimento. Quer dizer o quê? Que ela vai atuar em sentido contrário ao movimento do corpo. No caso do exemplo da caneta, vai ser essa força do atrito que vai fazer que a caneta pare de se movimentar. Certo? Então tá bom. Sobre as superfícies, né? Que a força do atrito... Vamos pensar numa bolinha de metal, uma bolinha de gude que seja. Em qual dessas duas superfícies que nós temos aqui? Essa com piso liso, enceradinho, e nessa aqui com piso de cimento mais rugoso. Se a gente jogar uma bolinha de gude aqui, em qual superfície vocês acham que ela vai deslizar mais? Nessa ou nessa aqui? Bom, vai ser nessa aqui da esquerda, uma superfície mais lisa. Por quê? Essas superfícies bem lisas, elas não vão... Nossa Senhora! Elas não vão ter... Essas superfícies lisas, elas vão possuir rugosidades, assim como essa, só que são bem microscópicas, então elas não vão atrapalhar o deslocamento dessa bolinha, tanto quanto essa superfície aqui. Beleza? Então, se a gente quiser aumentar o atrito de algum objeto ou de alguma coisa, por exemplo, entre os pneus do automóvel e o solo, quanto maior o atrito, vai ser a menor a distância percorrida depois que se freia. Certo? Dessa forma, vai ser importante que os pneus sempre estejam em bom estado. A gente sempre dá exemplo bastante de carro aqui, né? Então, mas sobre o atrito, pessoal, a gente tem que lembrar que ele vai agir sempre na direção contrária da força. Beleza? O atrito vai agir na direção contrária da força que está sendo aplicada nele e depende do tipo de superfície. Por enquanto, é isso que a gente tem que conseguir lembrar sobre o atrito. Beleza? Agora, pessoal, dando continuidade aqui na nossa videoaula, a gente vai entrar numa parte que é chamada de força e aceleração. O que seria isso? As forças, a força, ela é sempre capaz de causar uma mudança na velocidade. Ou seja, se ela causar uma mudança na velocidade, ela vai provocar uma aceleração.
Por exemplo, isso acontece quando um carro aumenta sua velocidade ou quando um carro freia, certo? Para que isso aconteça, tem que ter ocorrido uma mudança na velocidade. Força e aceleração está relacionado com a segunda lei de Newton, certo? O que essa segunda lei de Newton vai dizer para a gente? A aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele e que tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa força. O que isso quer dizer? Quanto maior a massa de um corpo, menor será a aceleração provocada determinada por ele e vice-versa, certo? Vamos pensar aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, uma bolinha de tênis e uma bola de boliche. Se a gente aplicar a mesma força, vamos supor 5 newtons na bola de boliche e na bola de tênis, qual que vai continuar se movendo por mais tempo? O que vai acontecer? O que vocês acham? Se for aplicada a mesma força, qual vai ter a maior aceleração? A figura vai mostrar o que para a gente? A mesma força vai conferir maior aceleração à bolinha de tênis do que a bola de boliche. Por quê? Porque a bola de boliche ela possui uma maior massa do que a bola de tênis. Então, como ela possui maior massa, a aceleração dela vai ser menor do que a bolinha de tênis. Para a gente conseguir entender melhor isso, a gente vai ver agora essa formulinha aqui. Qual formulinha? A igual a F sobre M ou F igual a M sobre A. O que significa isso? A é a aceleração, M a massa do corpo e o F o módulo de corpo, módulo de força. Lembrando que sempre que a gente fala módulo, quer dizer que está definido ali a intensidade, a direção e o sentido, certo? Então, sempre que a gente quiser calcular a aceleração ou a força que está sendo exercida em um corpo, nós vamos poder usar essas duas formulinhas aqui, certo? Então, ó, se a gente quisesse calcular o seguinte, pessoal, se um corpo tem uma massa de 10 kg e ele se move em linha reta com aceleração de 5 metros por segundo, opa, faltou metros por segundo ao quadrado aqui, ó, metros por segundo ao quadrado, nós teríamos o quê? A força é igual a 10, certo? Que é a massa, é o M, e o A, a aceleração dele, 5 metros por segundo. Então, a força exercida sobre esse corpo seria de 50 newtons. Beleza? Só jogar os dados na fórmula e conseguir calcular. Beleza? Lembrando que a unidade de medida de força é o Nzão maiúsculo, que significa o Newton. Beleza? E relacionando a segunda lei de Newton com a primeira lei de Newton, a gente pode falar o seguinte: quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Beleza? A gente tem que conseguir guardar isso. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Então, pessoal, a gente acabou de descobrir o quê? Que a massa de um corpo representa a medida da sua inércia, igual o exemplo da bola de boliche e da bolinha de tênis. Beleza? Na nossa próxima videoaula, a gente vai falar de um princípio básico, que é a terceira lei de Newton, na ação e reação, e aí nós vamos encerrar esse nosso capítulo. Recomendo a vocês, nono ano, a leitura da página 33 e 34 da apostila. Assistam essa videoaula novamente. Bons estudos para todos, para todas, e até a nossa próxima videoaula.